interesse e esforço, né, uma análise histórica a partir do John Dewey, né, da teoria de John Dewey, 1859 e 1952, que é a data de nascimento e falecimento do autor. Esse é o John Dewey, para quem não conhece ele. Nós temos, né, a partir da teoria dele, né, um problema da pesquisa, que é compreender, né, as categorias de interesse e esforço do autor e a sua repercussão na educação. Como justificativa, né, utilizamos, né, que existem diferentes interpretações sobre a teoria do Dewey, e ele é comumente relacionado ao interesse do aluno. Então, por ele se tratar de um dos representantes da escola nova, aprendeu-se, né, principalmente nos cursos de formação de docentes, que Dewey é relacionado à escola nova, então ele o ensino dele é centrado no interesse do aluno, né, nas experiências e sem o devido papel ao professor e aos conteúdos do ensino. Então, aqui também já entra minha justificativa pessoal, né, porque no Formação de Docentes foi assim que foi apresentado o autor, e na graduação, na disciplina de Sociologia da Educação, em Pedagogia, que eu tive contato com a teoria do autor, né, do Dewey, na íntegra, né, no seu próprio texto, e eu percebi que havia divergências do que foi aprendido no curso de formação de docentes e o que o autor defendia. Também analisou-se, né, pensou-se que as categorias de interesse e esforço, elas estão presentes nos debates educacionais, né, ainda se fala muito sobre o interesse e o esforço do aluno, principalmente, e existem poucas pesquisas relacionadas às categorias de interesse e esforço do Dewey. Entre teses e dissertações, foram encontradas apenas uma tese de doutorado sobre as duas categorias do autor. Então, aqui também trazemos a relevância da pesquisa. Como metodologia, utilizamos uma pesquisa bibliográfica qualitativa, sem o propósito de apenas defender ou criticar, né, a teoria do Dewey, mas buscando refleti-la, né, em seus diferentes contextos, né, sendo tanto no período em que o intelectual viveu, como também analisando as questões, né, da teoria dele que podem nos ajudar a pensar a atualidade. Para tanto, né, abordou-se tantos aspectos considerados positivos como negativos da teoria. Então, essa foi a abordagem que a gente fez. Como fontes, utilizamos, primeiramente, né, os livros de Dewey, Vida e Educação, Como Pensamos, Democracia e Educação, Experiência e Educação, e La Opinião Pública e Seus Problemas. Também utilizamos livros de autores clássicos, né, como de outros autores clássicos, né, porque Dewey também é um clássico, como Kant, Herbert, Montessori, Kilpatrick, Krupskaya, Vygotsky, Makarenko e Gramsci. Também utilizamos manuais de história da educação e da pedagogia, como o Cambi, o Manacorda, o Ghirardelli, o Gadotti, o Libânio e o Monroy. E realizamos uma pesquisa, né, de textos disponíveis na internet, nos sites do Banco de Teses e Dissertações da UniOeste, da Cielo, do periódico da CAPES e do popular Google Acadêmico, né. Foram priorizados, né, os textos publicados nas últimas décadas, né, que continham, né, em título, resumo, palavra-chave ou no corpo do texto, os descritores interesse, esforço e John Dewey. Também utilizamos, né, desses textos publicados na internet, nós encontramos 78 publicações relacionadas à teoria do Dewey ou sobre interesse e esforço. Desses 78, 21 textos falavam, mesmo que rapidamente, sobre interesse e esforço, 9 que abordavam apenas o interesse e 10 referentes a outras reflexões, né, da teoria do Dewey. Então, como objetivo geral, nós buscamos analisar historicamente interesse e esforço a partir da teoria deweyana, e como objetivos específicos, nós temos apresentar as discussões acerca das categorias de interesse e esforço entre os teóricos da educação, compreender a teoria educacional do Dewey a partir das influências históricas, políticas, econômicas e sociais,
e compreender as categorias de interesse, esforço e as suas relações na teoria democrática do Dewey. Então, cada objetivo específico resultou em um capítulo nesta dissertação. Então, como que está organizada a pesquisa? No primeiro capítulo, intitulado de Teóricos da Educação, Interesse e Esforço em Debate, nós trazemos no item 1.1 interesse e esforço entre os teóricos, né, intérpretes de Dewey. Então, o que falam sobre essas duas categorias na teoria deweyana, né? Então, o que falam na educação contemporânea. Aqui nós encontramos tanto autores, né, como já mencionado antes, que falaram apenas sobre o interesse, que não mencionaram o esforço, e outros que apenas falaram rapidamente sobre interesse e esforço. Alguns autores que criticaram, outros, né, que fizeram uma análise mais ampla, outros que generalizaram, por exemplo, né, temos o conhecido Libânio, que é um dos autores que tem o seu manual, né, didático, que os professores gostam de trabalhar, principalmente na formação de docentes, e que fala sobre os teóricos da escola ativa de uma forma geral. Então, o Dio ele está incluso nesse livro que o Libânio que ele fala, mas ele não utiliza a teoria na íntegra, ele fala de uma forma geral, então ele inclui todos os teóricos da escola ativa, que inclusive eu vou falar depois desses teóricos. Então, houve muitas divergências entre as interpretações de interesse e esforço na teoria do Dewey sobre os autores que discorrem sobre ele. No item 1.2, então, a partir de entender, né, o que se fala do Dewey na atualidade, na educação contemporânea, então nós buscamos entender quais são os fundamentos teóricos dele, né? Porque sabe-se que ele também tinha uma base teórica, ele estava em um contexto que ele tinha discussões educacionais sobre interesse e esforço. Então, alguns teóricos clássicos da época que falaram também sobre interesse e esforço e a gente buscou trazer. Então, no item 1.2.1, nós trazemos interesse e esforço entre os teóricos da escola moderna, os quais são Kant, Herbert, Montessori, Decloire, Claparé e Kilpatrick. Então, todos esses autores, né, considerados teóricos da escola moderna, então nós trazemos que eles trouxeram contribuições sobre interesse e esforço. No item 1.2.2, então, nós trazemos os teóricos da perspectiva revolucionária. Então, principalmente, né, os russos, como a Krupskaya, o Makarenko, o Vygotsky, né, e também trazemos o italiano, né, o Gramsci, que também traz contribuições acerca, principalmente, do esforço, da categoria do esforço. Então, o que nós trazemos como reflexão, né, desse item 1.2 é que ambos os teóricos, todos eles, tiveram como problemática, né, a busca de solução de problemas do ensino, da qualidade do ensino e aprendizagem. Então, se eles pensam no interesse ou no esforço enquanto possibilidade da aprendizagem, mas eles estavam buscando soluções para a sociedade da época. E o Dewey ele estava inserido neste contexto de discussões. Então, por isso, além de trazer esses autores que estavam discutindo, né, que contribuíram para as duas categorias, nós trazemos no segundo capítulo, né, o contexto histórico e o conceito de educação para o Dewey. Então, trazemos como que era a sociedade em que ele estava vivendo, o que estava acontecendo, a sua vida. Então, nós trazemos no item 2.1 alguns aspectos sobre vida, obra e contexto histórico do Dewey. Então, ele teve influências, né? Trazemos que ele teve influências tanto da psicologia de Kant como do evolucionismo de Darwin. Ele teve influências do pragmatismo, né? De James e Percy. Então, ele também teve influências da sua vida religiosa, né? Também teve a experiência democrática na religião, né, que ele pertencia, e ele percebeu, né, no seu contexto histórico,
perante as inúmeras transformações da sociedade, ele viveu, então, de 1852, como já foi indicado, a 1859 a 1952. Então, foi um amplo período, e neste período ele viveu tanto a Guerra Civil Americana, a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial. Nesse meio também teve um alto desenvolvimento científico e tecnológico, né, das indústrias, né, então, uma alta imigração, migração nos Estados Unidos. Então, tudo isso ele estava percebendo e ele buscou trazer soluções da sociedade que estava em transição, em alto desenvolvimento, para a sua teoria, né? E pensando na sua teoria, é que daí nós trazemos o item 2.2 também, que é a concepção de educação para o Dewey. Por quê? Ele, pensando nesse contexto histórico, ele escreve, né, defendeu que a educação, ela deveria se unir à vida. Então, vida e educação, elas não podem se separar. Então, tudo aquilo que estava acontecendo, né, no seu momento histórico, ele percebeu que estava distanciado da realidade. Então, a educação não estava sendo, não estava suprindo mais as demandas, né, da sociedade. Então, para formar uma sociedade mais participativa, a partir dos indivíduos, então ele chama a educação para formar novos hábitos nas pessoas, nos indivíduos, a fim de que elas se tornassem mais participativas, mas no sentido reflexivo, de pensamento reflexivo. Então, não é apenas uma participação do senso comum, mas a partir da ciência, de um método participativo experimental, a partir dos conhecimentos científicos. Então, no terceiro capítulo, nós trazemos o interesse e esforço, né? Que são as categorias que utilizamos como objeto de análise para o Dewey. Então, o que o John Dewey fala sobre interesse e esforço? No primeiro item, na 3.1, utilizamos o debate, né, dualista da teoria deweyana. Ele, em toda a sua teoria, não só sobre o interesse e esforço, mas em toda a sua teoria, ele busca trazer um debate dualista que existia na época, ou seja, escolas que priorizavam apenas o interesse do aluno ou que priorizavam apenas o esforço. Alguns que priorizavam só a disciplina e outros o ensino pela experiência, um ensino livre, um ensino que o aluno escolhia, né, sem uma direção do conhecimento científico e do professor, e outros que eram muito centrados no professor, não deixavam o aluno participar do processo de ensino-aprendizagem. Então, ele traz esse debate, né, também sobre interesse e esforço. Então, a partir do dualismo, né, na teoria deweyana, nós temos no item 3.2 o interesse e o esforço. Então, o que seria o interesse e o esforço para Dewey? O que ele defende? Interesse, então, para ele, né, vem de algo, inicialmente é algo individual, do indivíduo, né, do seu reconhecimento, algo natural, é algo que as pessoas se identificam, é algo emocional, né, do indivíduo. Então, a partir do interesse inicial, o esforço, ele é uma consequência espontânea desse interesse, mas a partir de atividades propiciadas pelo professor. Então, é o professor que vai organizar o ambiente pedagógico com recursos, né, e meios necessários para propiciar um esforço espontâneo no aluno. Mas esse esforço não é algo impositivo, ele é algo, ele tem que ter relação com o pensamento reflexivo. Então, não quer dizer um esforço que eu vou tentar a todo custo fazer uma atividade, mas se essa atividade ela não vai ter sucesso, ela não vai propiciar novas experiências, então a relação com o pensamento vai me ensinar a pensar outras formas ou realizar outras atividades e até mesmo desistir daquilo. Então, é esse esforço com a sua relação com o pensamento, mas também com a continuidade do pensamento, né, das experiências. Então, a partir desse interesse inicial, as atividades propiciadas, né, que o professor vai considerar esse interesse inicial,
é que vai instigar o esforço espontâneo necessário para a reflexão, né? E então nós entendemos que interesse e esforço elas se complementam. Elas não podem estar separadas um do outro, tá? E o que, que vai acontecer com o interesse, com esse esforço? Esse interesse inicial ele vai se reconstruir de interesse individual para um interesse social, a partir dessa relação com o pensamento reflexivo. Então, o objetivo do DIU, então, é a busca desse interesse social. Depois nós vamos entender o porquê. Então, o interesse e o esforço, ele tem que estar numa experiência educativa. Então, o Dewey, ele pensa, né, que na experiência educativa, ele deve haver interação e continuidade. Então, interação entre os elementos, né, tanto os aspectos lógicos, que seria a organização do ensino, né, da escola, do ambiente, dos conteúdos, com os aspectos psicológicos, ou seja, o desenvolvimento da criança, as experiências sociais individuais da criança. Então, todas essas questões devem estar em interação. Então, entra aqui o interesse, né? Algo que é do indivíduo. E também deve haver essa continuidade. Então, não adianta uma experiência que o aluno faça por si, mas ele deve ter uma continuidade. Então, deve propiciar novas experiências, novos conhecimentos. Interesse e esforço, então, como eu já disse, o esforço tem que ter essa continuidade e devem estar em interação. Então, por isso que fazem parte de uma experiência educativa. No entanto, a disciplina, ela se faz necessária, visto que a disciplina, ela é necessária para o domínio dos recursos e dos meios conquistados a partir do esforço do pensamento reflexivo. Então, o esforço, ele vai buscar os meios, melhores meios para se fazer, mas é a disciplina com a vontade, a partir da vontade forte do aluno, é que vai dispor a ele a possibilidade, né, de dominar os meios e recursos necessários para a realização da atividade. Então, para que interesse esforço na educação? O Dewey, ele pensa, então, na sua teoria, a partir da teoria educacional dele, ele quer formar uma sociedade democrática participativa. Então, para o progresso social, uma sociedade em que as pessoas participassem ativamente, seria necessário o interesse e o esforço do indivíduo, ou seja, aquele interesse individual, né, inicial, ele, a partir do esforço de reflexão, aquele exercício, aquele processo de atividades, né, de sequências intencionais, né, elas tornariam-se um interesse social, ou seja, o indivíduo atuaria na sociedade a partir não só apenas de seus interesses, mas do interesse de todos, né, visando o bem de todos e o progresso da sociedade. E, ao mesmo tempo, a partir desse pensamento reflexivo, ele vai agir, como eu já bem falei antes, né? A partir de um conhecimento científico. Então, não a partir do senso comum. Então, é um esforço reflexivo, né? É uma participação ativa do indivíduo na sociedade, para formar indivíduos autônomos e responsáveis, ou seja, que atuassem na sociedade sem pensar apenas em seus interesses, mas para o bem de todos, né? Então, como considerações finais, trazemos então que interesse e esforço, né, são categorias que se complementam, mas sozinhas elas não se tornam educativas. O Dewey, ele atribui as duas categorias, né, numa experiência educativa, em que fazem parte também interação, continuidade e a disciplina. E nesse processo, a condução do professor ela é primordial, né? Porque é ele quem guia o aluno ao conhecimento, por meio das experiências educativas. E então, a educação para o Dewey, ela é um processo de atividades intencionais, orientadas pelo professor e que visam chegar ao conhecimento da ciência democrática, ou seja, ao conhecimento em que todos vão ter acesso e que todos vão poder participar ativamente. Então, neste processo, a democracia para o Dewey ela é constituída por um conjunto de princípios e categorias pedagógicas
que em conexão, né, ou seja, interação por meio de atividades e meios intencionais científicos conduzidos pelo professor desenvolveriam os hábitos necessários para a participação democrática social. Então, observamos que interesse e esforço, elas são historicamente abordadas, né, pelos intelectuais da educação. Dewey não foi o primeiro, também não foi o último, já havia esse debate na sua época. Então, ele nos auxilia a pensar os problemas educacionais da atualidade. O Dewey apresentou o compromisso com a educação, buscando uma solução para os problemas apresentados pela sociedade capitalista. E a sua teoria, né, sobre as categorias de interesse e esforço, elas instigam a reflexão de que a escola, além do professor com boa pedagogia, ela também necessita de políticas públicas para subsidiar o trabalho docente, ou seja, não basta apenas o interesse e o esforço do aluno, ou o interesse e o esforço do professor, ou um professor muito bem qualificado, mas também é necessário as condições, né, a partir de políticas públicas que subsidiam o trabalho docente. Então, a responsabilização dos indivíduos, seja do trabalho do professor ou do interesse do esforço do aluno, ela deve ser politizada, pois sem as condições necessárias não há como se adquirir uma educação de qualidade e acessível igualitariamente a todos. Então, para finalizar, né, salientamos, né, a necessidade de ler, compreender e escrever sobre os clássicos a partir dos seus contextos históricos e perspectivas teóricas, não para imitá-los, mas para tê-los como referências nas reflexões acerca da educação da atualidade. Então, não parar apenas nas leituras dos seus intérpretes, né, como apresentamos no primeiro capítulo, mas ir além, né? E muito obrigada.